Olá, pessoal. Meu nome é Tatiana e vamos a mais uma disciplina esse mês, que é Metodologia Científica, com a segunda aula sobre paradigmas científicos. Essa disciplina é dada no curso livre de extensão universitária Andragogia e Educação Espírita pela Universidade Livre Allan Kardec. Bom, para entendermos o que é paradigma, de acordo com Thomas Kuhn, no seu trabalho Estrutura das Revoluções Científicas, ele nos coloca que paradigma ele pode ser compreendido como pressuposto filosófico, uma matriz, ou seja, uma teoria, um conhecimento. Ou então pode ser entendido como um conjunto de princípios cognitivos, inconscientes e pressupostos que nos permitem interpretar o mundo. Então, podemos entender paradigma como um pressuposto filosófico, ou um conjunto de princípios cognitivos inconscientes e pressupostos que vão nos dar a ferramenta para interpretar o mundo. E quem foi Thomas Kuhn? Thomas Kuhn foi um físico americano que designou como paradigmáticas as relações científicas que geram modelos que orientam o desenvolvimento posterior das pesquisas, exclusivamente na busca da solução para os problemas por elas suscitados. Então, Thomas Kuhn ele escreveu um artigo falando sobre a estrutura das revoluções científicas, né, que foi impresso, né, que escreveu mais um livro, né, que foi publicado em 1962, né, e ele, nesse livro, ele fala realmente como o paradigma ele pode mudar, né, como que a ciência, né, está interligada com esse paradigma. Bom, então, segundo ele, fala que são paradigmas as relações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. Ou seja, a constelação de crenças, valores e técnicas partilhadas pelos membros de uma determinada comunidade. Então, o que ele coloca aqui nessa fala dele, né? Você vai, com o tempo, você vai fornecendo investigações, né, de problemas e soluções modelares para que a pessoa possa entender melhor por meio da ciência, né? Então, por exemplo, constelação de crenças, valores e técnicas partilhados pelos membros de uma determinada comunidade. Então, isso para ele é que são os paradigmas de realizações científicas universalmente reconhecidas, que ao longo do tempo vão fornecer situações, problemas, soluções modelares que podem ocorrer durante, né, ou durante um tempo dentro de uma comunidade que estão trabalhando para a ciência, né? Então, isso é segundo Thomas Kuhn, justamente pela designação dos paradigmas encontrados não só com o espiritismo, mas também em geral, né, na ciência geral. Bom, e quanto às revoluções científicas? Consideramos revoluções científicas aqueles episódios de desenvolvimento não cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo incompatível com o anterior. Então, o que ele quis dizer com isso? Que existem revoluções científicas na qual você vai começar a substituir um paradigma do outro. Por exemplo, o que Allan Kardec fez com o Livro dos Espíritos? Ele deu uma nova roupagem, né? Ele substituiu o paradigma antigo por um paradigma novo, né? Para que as pessoas pudessem entender melhor o que estava acontecendo naquela época. Então, existe uma revolução científica,
né? E pode ser explicado também pela substituição dos paradigmas, isso que Kant coloca. Bom, e as revoluções e a evolução da humanidade, elas se encontram também no livro do Jorge Pedreira de Cerqueira, falando um pouco sobre o paradigma, e ele coloca que a evolução da humanidade pode ser comparada a uma sucessão de revoluções de paradigmas. Vencido o conflito natural da mudança por meio de lutas de adesão e disseminação de novos modos de pensar, o que é novo passa a ser considerado normal e reger os padrões aceitos a partir de então. Como a gente falou, como nós podemos substituir os paradigmas antigos por novos paradigmas, então nós podemos também começar a pensar de uma maneira nova, né? E a partir daí, pensando de uma maneira nova, nós podemos entender que pode ser considerado normal e reger os padrões aceitos a partir de então. E aí nós temos que os desvios na adoção dos novos paradigmas ou a verificação de novas anomalias em sua aplicação levam às novas insatisfações, que demandam a necessidade de outros paradigmas, fechando o ciclo da revolução anterior. Então, nós temos aqui, surgem novos paradigmas, começa a divulgação do novo. Aí você vai ter o quê? O conflito entre o novo e o atual, né? Entre o novo e o antigo. E aí você começa a ter lutas, não só das classes, nós começamos a ter a adesão e a disseminação do novo. Qual novo? Novo paradigma. Os desvios naturais da condição humana e a insatisfação com a nova situação. E aí o que acontece você tendo uma coisa nova? Uns vão ficar a favor, outros vão ficar contra. E aí nós temos exatamente essa crise, né? Aí nós temos uma nova crise, uma revolução, uma nova ciência. E aí volta de novo, e aí você tem, como se fosse um caracol, você tem indo e vindo até você conseguir chegar na fase pré-paradigmática, em que Kant coloca exatamente esse entendimento do paradigma, metodologia e caminho da ciência. Então ele começa com uma nova crise, uma revolução, depois uma nova ciência, volta-se a crise e a revolução, aí você tem a ciência normal e por último você entende como a fase pré-paradigmática. E agora eu te pergunto, em que momento a ciência normal entra em crise? Né? Vamos discutir um pouco sobre isso. Bom, de acordo com Allan Kardec, um novo paradigma que houve em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, propondo preencher lacunas do paradigma vigente, materialista e ateísta. E aí começa a surgir o paradigma científico, o paradigma espírita, né? E aí você começa a entender melhor o porquê dessa junção entre união e religião e, obviamente, filosofia. Bom, de acordo com Kardec, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o espiritismo tem como objeto as leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente segue-se que com o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O que ele quis dizer com isso? Que a ciência sempre vai completar o espiritismo e o espiritismo sempre vai completar a ciência. E ele coloca que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. E no caso do espiritismo sem a ciência, faltaria apoio e controle. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos.
Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abordado como tudo quão surge antes do tempo. Então, a ciência, ela tem sempre que estar acompanhada do espiritismo e o espiritismo sempre acompanhado da ciência e vice-versa. E o que diz Dora Encontre? Dora Encontre diz que o paradigma espírita apresenta-se como uma possibilidade consciente que está nas próprias raízes da cultura ocidental. E é justamente no momento histórico em que essas raízes estão sendo feridas que vemos a urgência de uma contribuição nova que lhe restaure a vitalidade. Então, gente, o novo paradigma sempre é bem-vindo, porque para explicar novos fenômenos, novas atitudes, novos comportamentos, você precisa de ter um novo paradigma. Você precisa substituir, como Kant falou no seu livro As Estruturas das Revoluções Científicas. Você tem que estar sempre em movimento. Tem que estar sempre mudando, entendendo, conseguindo compreender. Como o caso da pandemia. A pandemia veio exatamente para a gente criar um novo paradigma, né? Para que a gente pudesse entender melhor o que estava acontecendo. A gente não podia ter um paradigma antigo para poder explicar a pandemia. Nós temos que ter um novo paradigma. E para a doutrina espírita, o conhecimento doutrinário não se limita ao século XIX, mas está ligado à compreensão de uma fé inabalada, que pode ser encarada de frente, né, à realidade de todas as épocas da humanidade. Então, nós temos que ter uma fé inabalada, nós temos que ter um novo paradigma para encarar uma nova situação, como é o caso da pandemia. E o Amit Goswami, o que ele fala sobre paradigma? Ele fala que ele escreve em Física da Alma, que é um trabalho dele, que embora os cientistas convencionais digam que boa parte desses novos dados é subjetiva ou mesmo fraudulenta, na verdade eles representam anomalias para o paradigma materialista. Pois se essas coisas são reais, então a alegação materialista de que nada existe além da matéria é diretamente falseada. Então o que ele quis dizer? Ele quis dizer que não existe mais nada, não existe nada além da matéria. O que isso é falso, a gente sabe que isso é falso, porque existe a parte espiritual além da matéria, né? Então por isso que ele coloca que é falseada, né? Essa alegação é falseada, é falsa. Com efeito, a reencarnação e a experiência de quase morte não são os únicos fenômenos anômalos para a ciência materialista. Há anomalias de percepção extrasensorial e até de percepção normal. Nossa criatividade e nossa espiritualidade devem ser consideradas fenômenos anômalos para o paradigma materialista. Essa complementariedade pode ser percebida, por exemplo, quando Albert Einstein fala que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então as duas têm que andar de mãozinhas dadas, justamente porque para poder interpretar melhor e não dizer que não existe nada além da matéria, né? Por quê? Porque existe sim anomalias de percepção extrasensorial, percepção normal. A criatividade e a nossa espiritualidade, ela deve ser considerada como fenômenos anômalos para o paradigma materialista. A gente deve acrescentar a espiritualidade à ciência, porque uma não vive sem a outra. A ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega.